Olá, meu amigo Ivanildo, boa noite, como é que você tá? Recebendo agora Ivanildo José, que ele tá aqui pra lá e pra cá, ele parece uma formiguinha hoje aqui, gente, ele tá muito animado. Fala, Ivanildo! Boa noite, espero que todos passaram uma semana maravilhosa, mas é sempre um prazer estar aqui e receber pessoas como nossos convidados de toda semana, né? Sempre convidados especiais, e muitos especiais, pra gente bater um papo. E depois para ele dizer para nós, né, o que a gente faz com isso. Então, vamos lá. Estamos recebendo hoje dois convidados maravilhosos. Há um tempo atrás, nós recebemos aqui o Dr. Miguel Tortorelli, do Amor Exigente, e que, né, também já trabalhou com essa pessoa maravilhosa, que é o Dr. Ronaldo Rissetto. Rissetto aqui pra gente, porque lá na Itália é Dr. Rissetto, não? E aí ele tá aqui conosco hoje. Ele é do MED Brasil, né, junto com o Thiago Bianchetti também, que é extraordinário, diretor do MED. E aí eu te pergunto, doutor, se apresentando e perguntando pra gente, o que é esse MED? O que eu faço com isso, doutor? Olha, primeiro o doutor eu queria já tira o doutor aí, porque eu não fiz doutorado, sou engenheiro, só tá muito bom ali. Então temos um engenheiro aqui, gente, mil perdões. Obrigado, imagina. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é uma honra, eu diria até, ter a oportunidade de começar esse processo de divulgação da nossa organização, para dar iniciar a organização a todos. Eu diria que o MAD, ele em inglês ele chama Mother Against Drunk Driving, mães contra motoristas bêbados, e que a gente até trabalha como mães contra o álcool no trânsito. É uma organização americana, ela já tem 40 anos nos Estados Unidos. Ela foi fundada, ontem foi o Dia da Mulher e a gente sempre se recorda dessas mulheres maravilhosas, mulheres brilhantes, né? Sem dúvida. Mentes brilhantes. Ela, Candy Lightner, ela perdeu uma filha há 40 anos atrás, uma menina, criança, né? Numa festa de igreja. Elas estavam chegando na festa da igreja e no momento que elas estavam chegando, o motorista bêbado atropelou as duas, matou a menina e deixou ela machucada, mas claro, ela não morreu, mas eu acho que naquele momento, não sei nem se é o que ela queria, né? E a partir daquele momento, com a filha tendo morrido, ela começou um trabalho de uma luta contra estas situações que aconteciam regularmente naquela época nos Estados Unidos, onde o uso de álcool durante o ato de dirigir era muito comum e não havia nenhuma punição totalmente exemplar. Diferente aqui do Brasil, né? Talvez até hoje nós estejamos no estágio deles naquela época, né? Mas de qualquer maneira, ela começou esse trabalho, o Mother Against Drunk Driving, o MAD, se desenvolveu a partir dessa luta dessa mãe para tentar trazer um pouco de sobriedade no ato de dirigir. Então, ela é a responsável, a Candy é a responsável pela fundação dessa organização, que 10 anos depois, mais ou menos, nesse período, inclusive, o MAD era americano, fundou-se também o MAD do Canadá. Existem 2 MADs, Estados Unidos e Canadá. 3. Agora. E durante esses 40 anos aí, o MAD americano pôde propiciar para a sociedade americana uma série de benefícios, realmente. Então, resultado de uma mulher que se propôs a fazer a mudança na vida dela e na vida das pessoas, e teve o apoio, na época, 10 anos depois, do Ronald Reagan. Graças ao Ronald Reagan que o MAD realmente deu uma levantada, vamos dizer assim, né? Essas questões são questões que alguém tem que realmente levantar a bandeira e sair na frente, né? Porque se deixar pela própria sociedade, muitas vezes ela mesma não consegue enxergar as suas doenças enquanto sociedade, né? E, por exemplo, como aqui a gente fala o que é que eu faço com isso, então, de uma maneira direta, qual é o primeiro efeito que tudo isso pode causar numa sociedade trabalhando essa contenção? Que números que a gente tem hoje, por exemplo, Ronaldo? Tiago, por favor, aí, dê aquela ajuda agora. Opa, falando isso, e agora, Tiago, e agora entrando o Tiago. Boa noite. Primeiro dando boa noite, agradecendo o espaço aqui, né? O Fradinho, o Ivanildo, o Inácio deram aqui pra gente. Importantíssimo falar desse assunto, porque aqui a gente vai falar sobre a maior causa externa de óbitos no mundo, segundo a OMS.
Deixa eu E só... se apresenta aí, diz quem você é. Eu sou o Thiago Bianchetti e atualmente diretor de comunicação do MAD Brasil, que nós estamos montando aqui, né, essa organização no país. Então nós temos essa informação, que é a maior causa de mortes não natural no mundo, segundo a OMS. Eu achei que era o coronavírus. Ainda não. A gente vai fazer, já a gente vai traçar, inclusive, alguns paralelos aqui, algumas referências que nós temos. Então, assim, respondendo, o que eu faço, né, com isso? O que eu faço com essa informação de que morte no trânsito seria a maior causa externa de óbitos no mundo? Eu começaria pedindo para as pessoas se conscientizarem desse fato, né? Do beber e dirigir, de usar, de repente, outra droga e dirigir. Porque os números são impressionantes. Até recentemente teve um evento lá na Suécia, que foi a terceira conferência global, Road Safety, né? Aconteceu de 19 a 20 de fevereiro em Estocolmo. E os dados são 3.700 pessoas morrem diariamente no mundo, no trânsito, né? O Brasil também possui números assustadores que nós tranquilo, aqui não tá fazendo muito. Que nós falamos também, né, Ronaldo? A gente trabalha, tem alguns dados aí do DataSUS também, por exemplo, de aproximadamente 100 mortos por dia no Brasil. Quer dizer que quando a gente olha, por exemplo, e vê se tudo está sendo falado sobre o coronavírus, que é óbvio, né? Uma doença alastrando, tem uma série de processos. Alguns dizem que é só uma gripe, outros dizem que é a China que está por trás de tudo isso, mas não interessa. De uma certa maneira, nós temos aí 2 meses aí e 3 mil mortos. E nós temos muito mais do que isso em um dia de trânsito. É isso que você está me dizendo? No mundo, sim. 3.700 pessoas. O corona no pessoas. Mundo, a nossa comparação com o mundo, né? Exato. É uma comparação violenta, é um número muito, muito agressivo, né? Uma outra comparação que foi falado, desculpa, Ronaldo, foi falado recentemente da Boate Kiss, né? Uhum. Aquela tragédia, acho que completou, foram 10 anos, 10 né? Que completou esses dias. Foram 242 pessoas, né, que morreram naquela tragédia. 2 dias e meio no trânsito do Brasil. E isso não choca ninguém. Por quê? Porque acontece todos os dias, ninguém fala, ninguém faz nada. Ou seja, agora vamos lembrar que no estado de normose em relação a isso, né? Não, e o que nós estamos falando aqui é acidente de trânsito. Né? É o acidente de trânsito no mundo. Agora, o nosso filtro, né? O recorte nosso é o lance de beber e dirigir. Né? O grande problema que existe, além do desastre, né? Que da fatalidade de haver tantos acidentes, nós temos que agora considerar o recorte. Que esse parece ser o grande desafio para nós, Brasil. Sabe que eu fiz uma palestra em João Pessoa e foi maravilhosa, 2.600 pessoas, e eu usei uma frase que foi assim, né? Por que a nossa espécie, enquanto espécie, o ser humano, né? Podemos dizer que assim, que ele não atingiu de longe a plenitude. Porque, veja, é uma sociedade que, enquanto espécie, nós precisamos de uma lei para defender o nosso futuro, que são as nossas crianças. Uma lei para defender o patrimônio, que são os nossos idosos. Uma lei para defender a nossa sensibilidade, que são as mulheres. E o único portal à vida, né? O único lugar por onde nós chegamos à vida aqui, né? E nós estamos falando naquele momento sobre inclusão. E precisamos de uma lei para incluir, né? E precisamos de uma lei para que as pessoas tenham consciência sobre beber e dirigir. Então, aí a única coisa... Enquanto espécie, podemos dizer que temos sucesso, né? Muito difícil, hein? Mas a lei existe. A lei existe, a lei existe. Né? O que acontece é que nós trouxemos uma banalidade pelo ato de beber e dirigir já dentro das nossas famílias. Sim. Dentro das festas de família. As pessoas não se, vamos dizer assim, não se comprometem com a vida naquele momento. Como todos nós aqui, já vimos situações onde dentro da nossa família o pessoal está lá, bebe e sai com o carro. E ninguém para ele e fala, não, você não vai dirigir, não. Quer dizer, nós trazemos esse ato criminoso, porque é um ato criminoso, de beber ou usar droga e sair dirigindo. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Muito mais do que a quantidade, muito mais do que a multa, né, Inácio? É uma questão de consciência, né? O que é MEDS mesmo? Mulher? MAD. Mothers Against
Fala em português pra mim. Mulher contra o álcool no trânsito. Vai, Ô, gente, falar em mulher, parabéns por ontem, pelo Dia Internacional das Mulheres, vocês são fantásticas. E se uma mãe não tivesse perdido uma filha, não tivesse acontecido nada disso, um presidente não tivesse envolvido. Se algum político famoso, algum artista tivesse perdido uma filha ou um parente no trânsito, as coisas tinham mudado. Como? Por causa de um pequeno documento, fez um puta de um alarde agora no Paraguai e quiseram, sem nenhuma conotação, documento falso no Paraguai, vai lá, né? Mas importante é falar a mãe, e nós falamos de constelação familiar, a mãe é realmente ela que tem tudo aí para poder orientar seus filhos, orientar a família, fazer com que as coisas... Então, para você que faz seu churrasquinho de final de semana, sua festinha, já fala pro pessoal que quiser beber, não dirija, vai de Uber, vai de qualquer aplicativo vai aí. Vai de Uber. Vai de Uber, tá? Não tô fazendo propaganda Uber não, hein? Para nós é importante, porque nos Estados Unidos... O Uber é um dos maiores patrocinadores do MAD. Então, perfeito. Vai de Uber, gente. Mas, gente, mulherada, se não for vocês para mudar o mundo, nada acontece. Bom, e é preciso, então, que é uma mudança de olhar mesmo. Pelo que você está me falando, eu estava aqui refletindo sobre quantas vezes eu estava numa festa e alguém levantou e eu não fiz nada realmente, né? E qual seria, então, que mola, como é que a gente poderia sensibilizar as pessoas para isso? Tiago, o que você imagina? Como é que você agora eu vou provocar o Tiago aqui, porque ele é da área de comunicação. Tiago, como é que nós podemos passar essa ideia, plantar essa ideia? O que você tem aí de elemento pra gente? Nós precisamos fazer um trabalho contínuo, porque é o que nós sempre falamos, né? Não é feito, são feitos programas pontuais, né? Você tem um programa numa prefeitura que começa um projeto, troca o governo, aquilo vira uma outra coisa, tem um projeto de um governo de estado que faz alguma coisa, mas assim, não tem algo contínuo, né? E assim, o importante é a gente criar essa consciência, porque é o que a gente falou, mudar o comportamento é uma coisa que é muito difícil, a gente mudar esse comportamento. Sábado eu estava numa festa infantil de um amigo do meu filho, e a cena comum era o pai e a mãe estarem bebendo, tomando a sua cervejinha, enquanto as crianças brincavam ali no buffet, enquanto isso. Um dos dois iam voltar dirigindo para casa depois, certamente. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente falar desse assunto. É difícil a gente mudar o comportamento se as pessoas não saberem desse problema. A liderança pelo exemplo é maravilhosa. Então, assim, os pais precisam começar a se conscientizar que eles vão formar essa geração futura. Exato. Então, o pai tem que se conscientizar e, inclusive, assim, orientar e mostrar para o filho. Por exemplo, olha, a mamãe não está bebendo porque ela vai dirigir. Ela não está porque ela vai dirigir, por exemplo, se for o caso, Exato. né? Ou seja, mostrar e orientar e criar uma consciência já pelo exemplo desde cedo. Só um segundo para mim, que agora nós temos um momento importante que é o Minuto do Ouvinte. Eu já passo a palavra para você, Ronaldo. Olha, 31710221, 31710221, o prefixo é 11. Estamos abrindo aqui os nossos canais para que você possa entrar em contato conosco por telefone 11 31710221. Enquanto isso, Ronaldo, vamos lá. Não, o que eu queria, então, o Tiago falou uma coisa muito importante, né? Obviamente é a parte da comunicação, divulgar o programa, trabalhar a orientação para as famílias, principalmente, a gente acredita muito nesse mote da família, mas o MAD no todo, ele tem uma série de colunas, né? Uma série de pilares para trabalhar. Ações que vão ser feitas. A gente vai ter o trabalho de orientação, o trabalho de divulgação, aquela chegada junto nos grupos de escola, etc. Mas existem, mais. Como eu acho mais. O MAD hoje? Na internet? Por enquanto nós temos... Bom, no momento ele tem o site... Pode digitar, inclusive o nosso site, que é o madbrasil.org, ele vai redirecionar para o americano. MAD MADD Brasil.org. MADDbrasil.org é o endereço eletrônico do MAD. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um programa sendo montado dentro da plataforma que nós entendemos seja ideal para o Brasil. Então, nós temos primeiro a divulgação, mas o coração do MAD nos Estados Unidos e no Brasil vai ser o que a gente chama de Programa de Apoio às Vítimas. Isso, geralmente, a maior parte das organizações, elas fazem isso, divulga, conscientiza, tal, mas nós vamos entrar dentro do programa
do trabalho, do processo. Você tem um apoio das vítimas que sofreram acidente. Se eu estou alcoolizado e eu bato no carro de alguém e mato aquela pessoa, ou alejo, o que quer que seja, vai existir um programa de apoio para aquela pessoa. Psicológico e jurídico. Esse é o trabalho do MAD nos Estados Unidos. É um programa de apoio. Chama MAD Victim Service. É o serviço às vítimas. Bom, já estou me candidatando aqui para montar, eu e o Inácio, aqui uma área educacional, se você precisar. Mas vai ter. Estamos à disposição. Inácio com a Faculdade Novare. A Faculdade Novare que trabalha com constelações, que trabalha com direito sistêmico, que trabalha com mediação e arbitragem de uma maneira extraordinária, né, Inácio? E a gente pode colocar, inclusive, algumas pessoas que estão nesse meio. Agora provocando o Inácio aqui, colocando ele na fogueira, gente. Então, mas nós estamos aí à disposição de toda a ajuda nas entidades que fazem e prestam um bom serviço à sociedade. E já aproveitando esse gancho do Fradinho, como é que a gente faz para... Como é que o MAD sobrevive? Como é que a gente faz para ajudar o MAD? Então, o MAD, bom, continuando, né? O MAD tem essas colunas que eu falei, né? Ele tem o programa de apoio às vítimas, vai ter um programa de apoio aos menores, chama Underage Drinking. Ou seja, nós vamos trabalhar para que os jovens, primeiro, antes dos 18 anos, não bebam, mas o pior de tudo é que muitos jovens, antes dos 18, além de beber, saem dirigindo os carros. Então, existem uma série de problemas que acontecem. Dois problemas aí também. 3, né? Porque também é a família que permitiu, né? Claro, claro. Mas eu queria, no caso, antes, eu vou passar para o Thiago, ele vai falar um pouco mais exatamente disso. Eu queria só comentar uma coisa. Nós estamos começando agora. O programa tem todo um processo de apoio que nós estamos buscando, né? Tem grandes empresas que já estão negociando com a gente, empresas que já estavam nos Estados Unidos, como é o caso do Uber. O Uber é um dos grandes apoiadores, nós estamos em tratativas no Brasil. Uma série de outras situações com empresas companhias de seguro, né? E outras companhias. Quer dizer, nós estamos num processo de captação ainda. Você não colocou público, acho, não sei, mas vocês começaram efetivamente agora, recentemente, em dezembro? Não, na verdade, o MAD começou a fazer o seu movimento em dezembro do ano passado. Tá. Quando eu voltei de viagem com a aprovação, porque eu não podia fazer uma divulgação de algo que não está aprovado. Sim. Aprovado, janeiro e fevereiro, nós já estamos fazendo a divulgação, conversando, participando. Fiz a apresentação no Conselho Estadual de Política de Drogas recentemente. Que legal. Abertura da organização. Abertura da organização, fizemos o estatuto, está andando, está tudo. O processo agora é um processo que tem a ver com a captação e a operação. Quanto às áreas de atuação, que é o que você estava falando, eu pediria que o Thiago até comentasse aí que nós temos um trabalho bem claro para não ficar confundido, né, Thiago? Vai lá, Thiago. Então, como o Ronaldo falou, tem essa parte do Victim Service, né, que eles Apoio chamam lá nos Estados Unidos, que é esse apoio à vítima. Eles prestam esse apoio jurídico, esse apoio médico, né? E eles também têm um programa de conscientização e educação do público. No Canadá, inclusive, eles têm um trabalho muito bacana nas escolas. Que eles legal. têm um ônibus que é o Smart Wheels, né? Então, eles levam as crianças... Inteligência artificial dentro do ônibus das crianças. Colocam aquele óculos ali de realidade aumentada e faz aquele trabalho para a criançada sentir como que acontece, né, ao ingerir alguma substância, alguma bebida alcoólica. Tem o trabalho também do advocacy, né, que são as políticas públicas. Não, antes desculpa, voltando para essa parte da divulgação, existem os trabalhos feitos como Walk Like Mad, que é um dos programas. Isso, de conscientização. Eu ia chegar nessa parte aí. Eu sei que você tinha falado disso. Não, eu falei. Então, o advocacy, que é esse trabalho junto ao governo, né, junto a esfera política, inclusive, serviços para jovens foi o que eu falei, e a conscientização, agora sim, entrando nessa parte aí eles distribuem uma fitinha nos pedágios, nas rodovias, né, para o pessoal amarrar no retrovisor, amarrar na placa. Tem essa parte que o Ronaldo falou, que é o Walk Like Mad, que é uma caminhada, corrida, então o pessoal vai lá, veste a camiseta, vai a família, faz aquela caminhada, criança, tudo. Então, mas antes é feita uma conscientização. Sim. Antes de qualquer caminhada, você vê todas aquelas fotos com as pessoas que faleceram, as famílias juntas, e é feito um corpo a corpo ali, né? Bom, como já estamos caminhando agora para o final do programa, com a palavra professor Ivanildo José, que está aí no nosso Facebook aí tirando dúvidas. Tem alguma dúvida? Tem alguém para agradecer? Como é que você vê tudo isso aí, Ivanildo? E agradecer o pessoal que está aqui no Facebook, né? E nós temos aqui uma fã número 1, a Dona Bianca. A Dona Bianca não perde esse programa por nada. Por nada, né, Ivanildo? Por que será, né, Ivanildo? E se ele não falar, ele apanha, hein? Chegar em casa não tem janta. Mas assim, agradecer mesmo. Eu estou nisso há
há muito tempo. E assim, eu sinto muita falta, por isso que eu tenho esses dois senhores espetaculares aí. E eu sinto muita falta de uma coisa que a gente luta muito, que é primeiro sensibilizar as pessoas, né? Sim. A gente não consegue conscientizar as pessoas se a gente antes não sensibilizá-las. E eu acredito que, né, pela sensibilização, acredito que se consegue alguma coisa. E nós lutamos muito, viu, Ronaldo? Para que as pessoas entendam, inclusive no caso do alcoolismo, se tiver, né, um foco na doença, infelizmente o sujeito vai continuar doente. E o que nós fazemos hoje é tirar esse foco da doença, né? É potencializar esse cidadão, mas como? Sensibilizando ele. Porque quando eu vou direto para a conscientização, se eu não sensibilizá-lo, eu estou dizendo por mim, né? Enquanto eu não me sensibilizei, cara, eu continuei fazendo o que eu acreditava que estava certo. E a maioria das coisas que eu acreditava estava certa naquele momento. Ivanildo, plenitude, das coisas importantes, né, de quando você atinge a plenitude da sua consciência, é quando você atinge a sua autoconsciência e a sua autorresponsabilidade. E a sua autorresponsabilidade é olhar para você e para os seus. E saber mudar esse olhar, saber trazer esse olhar com a autorresponsabilidade de que você realmente cuida das pessoas. E aqueles que você tem que cuidar, que exigem muito carinho, são aqueles que você tem que ter esse olhar. E, obviamente, você tem tanto carinho, mas o outro às vezes não tem. E como essa mãe que perdeu o filho por um terceiro, né, por uma ação imprudente, então é importante que a gente trabalhe esse estado de plenitude. E quando você diz isso para mim, Ivanildo, eu sempre fico pensando, né, que a gente tem que trazer realmente aquelas pessoas para esse estado de plenitude. Qual é a vantagem de eu mudar a minha vida? Qual é a vantagem de eu parar? E a hora que eu paro e atinjo essa plenitude, eu não posso dizer que ele continua doente, que ele continua num estado, né, em que a gente não o classifica positivamente, né? Mas é isso. Então, não é só para... Hoje, e nós, o ano passado, no final do ano, nós estivemos no Paraná, e com essa ideia de sensibilizar as pessoas, principalmente os garotos, né, professor? No final da nossa conversa, sensibilizamos alguns, né? Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive foi assim, você chegar numa escola, fazer uma palestra para um terceiro ano, e no final você saber que 6 alunos procuraram ajuda, é um número extraordinário. É um número extraordinário. Uma pessoa já teria ficado muito contente. Então, eu digo isso, mas muitas vezes falam assim, uma pessoa não é estatístico, apesar que eu gosto muito do João Paulo II, que diz, né, que quando no final a miséria absoluta saiu de 2 dígitos para 1 dígito e o mundo comemorava isso, ele falou assim, enquanto tiver uma pessoa passando fome, nós não podemos comemorar absolutamente nada, né? Mas eu vejo também que é muito melhor. Eu pediria só para rapidamente, então, para a gente fechar, né? Que vocês fechassem e a gente continua. Daqui a pouco eu falo sobre a continuidade. Vai. Eu fecho, então? Feche, Tiagão. Eu acho que é bacana deixar o nosso contato, né? O pessoal que se sensibilizou aí com a causa, quer apoiar. A gente sabe que o terceiro setor no Brasil não é uma coisa muito fácil de se trabalhar. A gente está falando aqui de um programa que foram 840 mil vítimas atendidas nos Estados Unidos. Uau. Mais de 370 mil vidas salvas, e eles diminuíram em 50% o número de mortes por direção embriagada. Esses números são dos Estados Unidos, a gente pode fazer alguma coisa tão boa quanto aqui no Brasil. Com certeza melhor. Somos brasileiros. Deixa o meu contato, meu e-mail para quem quiser entrar em contato, Thiago, com H, @madbrasil.org. MADD Brasil.org. Embaixo da live vai ter os contatos dele, então você pega conosco. Inácio, fechando rapidamente, Ivanildo fechando. Temos 20 segundos para fechar. Continuamos daqui a pouco, gente. Vamos falar mais nada, Fradinho não deixa. Beijo, até já. Um super beijo abraço para todo mundo. Para Obrigado, todos obrigado pelo vocês. espaço. Gratidão por esse momento. Obrigado, e estamos agora, o que é que eu faço com isso no Facebook? O que é que eu faço com isso no Facebook? Com você é só acessar lá. Estamos na nossa live. Um grande abraço a todos e até mais. Sintonize 95,7 FM, 660 AM.
Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Não, eu não entendi quando meu filho Thales perdeu as forças das pernas. Ele forte, um jovem de 32 anos, sequer aguentava ficar de pé. Não estava certo. Ele havia se separado da mulher depois de ter sido traído. Ele não acreditava, mas eu o convenci a ir comigo até a vidente espiritual, a dona Cristina. Olha, ainda bem, ela o ajudou em tudo. Hoje o meu filho está feliz,